Quem deixaria molhar seus olhos nessa tristeza? Eu nunca vi o seu olhar tão triste assim. Não é por mim que você chora, tenho a certeza. E quem sou eu para você chorar por mim? Se alguém disser... Você está ouvindo a voz de Anísio Silva, Não É Por Mim. E essa composição é do Fernando César, aquele compositor que começou a criar suas melodias sem a menor pretensão, não é? Ele criou Dó Ré Mi, que a Doris Monteiro gravou, e muitas outras mais. E na época ele era mais famoso do que Adelino Moreira, o compositor dos principais sambas canções do Nelson Gonçalves, que não queria ceder música para Roberto Carlos. Então, este Fernando César, esse camarada parece que era português, ele cedeu essa música que você está ouvindo aqui, na voz de Anísio Silva, que está em Dó maior, e foi a faixa número 1, se não me engano, do LP Louco por Você, gravado por Roberto Carlos em 1961 pela CBS, a Colômbia, ok? Ouça mais um pouco e em seguida você ouve Roberto Carlos cantando a mesma música. Deixaria molhar seus olhos nessa tristeza. Eu nunca vi o seu olhar tão triste assim. Não é por mim que você chora, tenho a certeza. E quem sou eu para você chorar por mim? Se alguém disser que é por mim que você chora, eu lhe darei todo o amor que sinto agora. E se provar que eu fiz você ficar tão triste, eu saberei que existe um céu, que Deus existe. A escuta do que esta canção me diz, a apresentação de Agamenon Viana, você está ouvindo Não É Por Mim, gravação de Roberto Carlos, 1961, do álbum, do primeiro LP do Roberto Carlos, Louco por Você, um LP que Roberto não fez questão de colocar no seu catálogo, nem tampouco de reproduzir outras vezes, vendeu apenas 512 cópias e parou por aí. Quem comprou, comprou, talvez ainda haja algum colecionador que tenha esse disco para vender, mas bem caro, um original desse aí você não vai encontrar facilmente não, e se encontrar, né? Como também não vai encontrar a biografia não autorizada do Roberto Carlos, né? Roberto Carlos em Detalhes, que foi também um livro proibido para reprodução. Eu estou aqui lendo parte do segundo livro, chamado Roberto Carlos Outra Vez, não é? Esse disco, aliás, esse livro aqui sim, ele contém 50 canções e comentários, não é? Sobre a vida
a vida, a trajetória artística do cantor Roberto Carlos. E nós estamos iniciando a década de 1960, precisamente 1961. Então, vamos lá. Após a gravação de cada faixa, né, que esse LP foi um experimento, foi um laboratório, tinha 4 estilos diferentes. Após a gravação de cada faixa, Roberto ia ansioso para a mesa de som. Ele saía de lá e ia ver o resultado, ouvir, né? Foi então que, depois de ouvir este bolero aqui, ficou incomodado com um trecho da melodia, a frase "todo o amor que sinto agora", certo? Daqui a pouco eu toco. Vai entrar agora. Eu lhe darei todo o amor. Olha só, escuta essa palavra agora. Que sinto agora, e se provar que eu... Esse agora aí foi o problema. Sobretudo a palavra final, agora, soava estranha, e ele queria refazer a gravação. Mas Carlos Imperial disse que não, porque estava tudo bem. Alguns músicos também que participavam da gravação também disseram que não havia problema nenhum ali. Mas Roberto não se convencia e continuava incomodado. Achava que tinha desafinado naquela passagem da melodia. Então ele ouvia mais uma vez a gravação. Esse que entrou na técnica, o cantor Tito Madi, um dos principais artistas da casa. E ninguém melhor do que aquele seu ídolo, o grande Tito Madi, para, né, autor de Chove Lá Fora e aquelas outras canções, Carinho e Amor e tantas outras, para tirar aquela dúvida atroz. Humildemente, Roberto pediu para ele ouvir a faixa e dar o seu parecer. Já um pouco cansado com aquela insistência, o técnico Humberto Contardi colocou a fita para rodar mais uma vez, e depois de ouvi-la, Tito Madi deu o veredito com segurança: Roberto, você não desafinou, você semitonou um pouquinho. Se botarem um pouco de eco aí, ninguém vai perceber nada. Semitonar é quando se emite uma nota um pouco fora daquela exata, né, daquela nota exata da melodia, um pouquinho abaixo, tal, um pouquinho acima às vezes também. Em alguns casos dá mesmo para ajeitar com um pouco de eco, né, um recurso da mesa de som, processo feito na mixagem, quando é feito na mixagem. Ainda que um pouco cabreiro, Roberto aceitou a sugestão de Tito Madi, afinal era a palavra de uma autoridade. E se Tito estava dizendo que não havia desafinação, o estúdio da Colômbia não pararia para fazer tudo de novo por puro capricho e perfeccionismo de um estreante. Naquele momento não havia espaço nem tempo para isso, e o técnico Humberto Contardi tampouco via problema na gravação, e assim o disco foi liberado para a prensagem com a recomendação de que se colocasse um pouco de eco na faixa Não É Por Mim. Entretanto, quando o disco foi lançado e Roberto lutou para rodar, não teve mais dúvida, desafinava feio naquele trecho da melodia do bolero. O cantor mostrou a gravação para outras pessoas e agora todos pareciam concordar, ele desafinava mesmo. Tito Madi tinha errado, Imperial tinha errado, todos tinham errado. Roberto Carlos chorou. Caramba, logo na primeira faixa, no seu primeiro álbum, uma desafinação. E não teve eco que desse jeito naquilo. Era uma triste ironia. O cantor que surgira com a promessa de ser um novo astro da bossa nova, quem sabe um novo João Gilberto, literalmente desafinava e cantando um bolero típico do repertório de Anísio Silva, que nós ouvimos aí no início, né? É principalmente por causa disso que até hoje Roberto Carlos não autorizou o relançamento desse seu primeiro LP, que segue fora da discografia oficial em CD também. Outra coisa de que o cantor não gostou naquele disco foi a capa, que não trazia sua imagem, né?
E também, olha só, o finalzinho aqui, essa frase aí, ó, que fala de Deus. Olha só. Eu saberei que existe um céu, que Deus existe. Isso aí, essa frase aí, com a concepção religiosa do Roberto Carlos, depois, né? Ele jamais repetiria essa frase, porque aí colocava praticamente Deus em xeque, né? Eu saberei que Deus existe, aquela coisa muito forte, né? Se soubesse que aquela mulher estava chorando por ele, né? Então isso aí é para o sentido religioso, para o lado espiritual que Roberto Carlos desenvolveu depois, ele jamais repetiria essa frase, jamais. Não é por mim que você chora, tenho a certeza. E quem sou eu para você chorar por mim? Se alguém disser que é por mim que você chora, eu lhe darei todo o amor que sinto agora. E se provar que eu fiz você ficar tão triste, eu saberei que existe um céu, que Deus existe. Se alguém disser que é por mim que você chora, eu lhe darei todo o amor que sinto agora. E se provar que eu fiz você ficar tão triste. Na escuta do que esta canção me diz, a apresentação de H-Menoviana, você está ouvindo aqui mais um relato sobre a vida do Roberto Carlos, o início da sua carreira, a continuação aqui, porque ele teve essa grande oportunidade de gravar o primeiro LP pela grande CBS e de repente ficou meio chateado com essa faixa que nós estamos ouvindo. Mas há muito mais coisa a dizer, porque na verdade havia muitos outros estilos aqui envolvidos, samba, bossa também, rock e bom, aí nós estamos ouvindo esse bolero, não é? Então, havia também uma tentativa de descobrir se realmente o estilo dele era o estilo também do Sérgio Murilo, que cantava rock. Nós vamos já chegar a esta parte. No próximo bloco você ouve mais sobre esse início crucial do Roberto Carlos. E você chora, eu lhe darei todo o amor que sinto agora. E se provar que eu fiz você ficar tão triste, eu saberei que existe um céu, que Deus existe.